Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com o Luciano a leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Rugido da Alma, que você tenha um dia tão lindo, maravilhoso, abençoado e produtivo. Se for de descanso, de muito descanso para você, assim como desejo que seja o meu. Gratidão, universo, que nós tenhamos um dia maravilhoso. Se você está aqui a primeira vez conosco, nós estamos fazendo a leitura e o estudo dessa ferramenta aqui, ó. Se chama Um Curso em Milagres. Este livro sempre abordo e sempre trago isso de forma muito resumida. Se trata de espiritualidade. Ele ajuda você a ter uma compreensão melhor dos seus pensamentos. Uma pergunta que eu me faço todo dia. São os meus pensamentos que me controlam ou eu que controlo os meus pensamentos? Temos a forte intuição de criar sentimentos para justificar algumas atitudes. Por exemplo, alguém manifestou, fez algo que me desagradou. Então eu crio um sentimento de raiva para então executar uma ação externa, né, que é de ataque, de manifestar palavras para essa pessoa. Não, mas que pessoa pé no saco, que tá me torrando a minha paciência, tá falando mal disso para mim, tá falando mal daquilo. Então eu começo a ficar nessa sensação, né, de... Eu não percebo isso, tá? Mas eu entro nessa sensação de que os meus pensamentos estão dominando o tempo todo as minhas atitudes, as minhas ações. De fato, é isso mesmo que acontece. Só que, quanto eu tenho consciência de quem eu sou, do meu ser, os meus pensamentos são filtrados. Então aqui eu tenho um filtro, certo? Que é a minha consciência, e aqui meus pensamentos vão sendo despejados, e aqui ele só vai saindo o filtro, né? O que é ruim eu pego aqui e não tô utilizando mais, eu faço essa separação, tá? Então, a gente falou muito disso no começo, né, dos exercícios no próprio livro texto, sobre a expiação, né, essa separação que a gente meio que, por conta do ego, se fez do nosso ser de Deus, que nós somos um só com a mente de Deus, né, porque somos filhos de Deus, nós não somos pecadores, nós não somos limitados, mas a gente coloca essas crenças baseadas em tudo aquilo que a gente cresceu a vida toda. Menino, você não dá conta de fazer isso aí não, sai daí, né? A gente sempre foi muito polido, às vezes na igreja, pelos nossos pais, no nosso trabalho. Então a gente foi criando, né, essas travas. E eu tava vendo uma coisa muito interessante ontem sobre o fato de você dominar a sua consciência. Não é dominar, né? Você tem entendimento da sua plena consciência, que ela é a mais pura verdade, porque ela é uma criação de Deus. Você tem um amplo domínio dos seus pensamentos e você consegue realizar N coisas. E eu tava até vendo uma abordagem, né, do Pedro Superti, que ele fala sobre isso, que eu gosto de acompanhar muitas mentorias dele. Ele tava falando de Leonardo da Vinci. E Leonardo da Vinci era um cara que era bom em tudo. Ele era botânico, ele era matemático, ele era pintor, escultor, e ele era bom em tudo que ele fazia. Por quê? Porque ele pegou o código, né, de como fazer isso e não ficar preso a uma questão só. Então ele pega múltiplas habilidades, ele compreende, faz uma fusão de todo aquele aprendizado que ele teve em outras áreas e aplica. Isso é se tornar ilimitado nas questões que você decide fazer, que você decide aprender. Então acho que isso, né, é um grande caminho para que nós possamos nos desenvolver como pessoas. E a gente está muito preso hoje a questões técnicas, né? De como fazer um método, um jeito, sendo que a grande sacada para os novos tempos, para essas fases para a fase que nós estamos vivendo e que há de vir mais potencialmente ainda, é a habilidade natural nossa de ter como é que é a palavra, né? Até Pedro também comentou sobre isso. Não é basicamente não é inteligência, né, que seria a palavra. Eu vou recordar e falar para vocês. Mas é ter um domínio disso, né, de dominar essa inteligência, tá? Para que eu possa olhar para dentro de mim.
Então eu tendo essa inteligência, eu esqueço um pouco a parte técnica e vou trazer um pouco da minha essência, da minha raiz. E cada um dentro de nós, né, temos algo muito poderoso a entregar para o universo, que Deus, na sua totalidade, na sua imutabilidade, na sua grandeza, né, na incompreensão que nós temos ainda de Deus, ele é maravilhoso, ele é grande demais. Então eu não consigo criar parâmetros, eu não consigo achar explicações racionais para isso. Mas eu tenho uma habilidade dentro de mim, você tem uma habilidade dentro de você, mas basta você desenvolver. Como que você desenvolve ela? Se conhecendo melhor, se conectando melhor com Deus, tendo esse lado espiritual mais aberto. Então você exercitar de forma mais dinâmica a sua inteligência e não ficar preso, né, a questões técnicas, a métodos, porque às vezes você não sabe fazer algo. Por exemplo, um exemplo muito legal, né? Você é médico, né? Um cara lá que vai lá e faz cirurgia da coluna. Pô, aquilo ali parece, pra quem não sabe fazer, parece que é uma mágica, mas depois que a pessoa sabe, ela aprende aquilo ali se tornou uma técnica pra ele. Então, por exemplo, eu domino, eu manjo de notebook, de consertar notebook. Então, se você olha assim, você fala, nossa, isso aí você tá fazendo essa mágica aí. Porque às vezes você não tem conhecimento, mas pra mim é uma técnica. E assim a gente vai indo. Mas eu não falo dessas coisas técnicas, tá? Eu falo dessa questão de você ter essa inteligência de fazer coisas que as máquinas não podem fazer. E como que a gente descobre isso? Nos conectando melhor com Deus. Que inclusive, né, é o título da nossa lição de hoje, que eu me lembre de que sou um com Deus. De que sou um com Deus. Então esse é o tema da nossa lição de hoje. Mas antes da gente começar, eu quero fazer um convite para você, se você gosta desses conteúdos de espiritualidade, quer aprender a desenvolver melhor seus pensamentos, quer se conectar melhor com Deus, essa ferramenta, um Curso em Milagres, ela é muito top, muito top. Eu tô fazendo aqui hoje, são 124 dias, e eu falo para vocês, todo dia, né, esse treino, por mínimo que seja, tá? Por mais que você não consiga empreender as lições da intensidade que você gostaria, mas você vê grandes resultados. Então clica aí embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, aproveita esse momento agora, curte aí, dá o seu likezão, que fortalece muito esse trabalho. Se fizer mais sentido ainda ao final dessa aula, vai lá, deixa seu comentário, conta como está sendo a sua transformação, se realmente, pô, um Curso em Milagres tem funcionado para mim, eu tenho aprendido, eu tirei tal insight dessa ferramenta. Todo dia eu aprendo coisa nova para me aplicar aqui na minha vida, todo dia. E a gente vai vendo, né, que a transformação não só em nós, mas no nosso ambiente, nas pessoas ao nosso redor. E eu tô mandando muita vibração pro universo para mudar, né, entrar numa nova fase de trabalho, numa fase física, na fase da minha família. Então, assim, tudo isso tem sido muito transformado e essa ferramenta tem me ajudado demais, porque eu tenho me conectado muito com Deus espiritualmente também. É como eu falei pra vocês, às vezes a gente tem aquela coisa de que, pô, eu preciso tá o dia todo, né? Talvez você não consiga no começo, tá tudo bem se isso não acontecer. Porque eu sei da dificuldade, do tanto que é desafiador você tirar esses momentos de tranquilidade, principalmente nós que temos uma rotina agitada. Pô, às vezes você tirar meia hora, 40 minutos aqui pra ver uma aula comigo, pra gente aprender junto aqui. Às vezes se tirar 5 minutos pra meditar, pra pensar em você. O quanto isso parece ser complexo, parece ser denso, parece ser carregado. Mas eu faço um paralelo, né, que eu sempre gosto de fazer. Se eu pegar o celular aqui e ficar arrastando o dedo, ó, pegar aqui, ó, meia hora, 1 hora, 2 horas, nem vejo o tempo passar. É a coisa mais engraçada do mundo. Não vejo o tempo passar, mas se eu tô com algo que mexe mais comigo, aí eu já fico mais assim, né? Aí eu falo, não, isso aqui talvez não é pra mim e tal. E eu não consigo tirar esse momento pra ter esse momento de paz, de tranquilidade, de prosperidade, esse momento com Deus, igual a gente viu ontem. Pô, tirar 10 minutos pra você meditar, pra você ser grato, pra você agradecer pelo seu dia. Uma outra dica muito interessante que eu ouvi é o seguinte, né? Olha só, principalmente pra quem não gosta de ler, tá? O negócio é você estabelecer alguns hábitos pra ver como tudo é treino, inclusive a mente. Você imagina aí que você tem de 35 a 40 anos, em média. Se você dorme 8, seu dia tem 24 horas, você dorme 8, certo? Você tem 16 horas restantes. Se você divide essas 16 horas em blocos de 30 minutos, você tem 32 blocos, beleza?
Se você tirar um bloco desse de meia hora para ler, daqui pro final da sua vida você vai ler mais de 1000 livros, levando em conta que você vai viver até mais ou menos uns 80 anos. Então, assim, a questão da leitura, do desenvolvimento, do empreender esse tempo, não só na questão da leitura, da espiritualidade. Pô, se você pegar um bloco desde 32, você pega 2 blocos desse, o que são 2 blocos dentro de 32 blocos de meia hora? O que são? Né? Não são... Não tem uma... Não chega a ser uma parte significativa, mas olha o nível de construção. Então, 80% das coisas que você faz geram 20% dos seus resultados, né? Que tem até um livro que fala muito sobre isso, que é a regra do 80-20. Então, você tem que dedicar um bom tempo, às vezes é um tempo menor, né? Pode ser um paradoxo também, que às vezes um tempo menor que você se dedica é o contrário, né? Às vezes o 80% dos seus resultados vem de 20% apenas do que você aplica, do que você estuda. Então, imagina se você tira meia hora, um bloco só desse por dia. Ah, não gosto de ler, Flávio, mas vê uma aula, um aprendizado, mas senta e para e concentra, né? Às vezes eu, por exemplo, que eu tenho uma rotina bem agitada, como que eu faço? Eu treinei isso pra mim, eu empilho, né? A gente chama de empilhamento de hábito, de empilhar o tempo. Então, por exemplo, às vezes eu tenho coisa aqui, mentoria, que eu gosto de ouvir, tô trabalhando aqui, e às vezes tem coisas que me exigem um pouco mais de concentração, aí eu perco um pouquinho o fluxo daquela ideia, mas eu consigo voltar para aquela linha de raciocínio que a mentoria que eu tava escutando aqui tava falando. Então, às vezes eu vejo 3, 4 horas de mentoria, eu escuto um audiobook enquanto eu tô trabalhando. Então, eu tenho essa oportunidade de empilhar. Ah, eu não pego o raciocínio completo, mas o meu subconsciente tá ali sendo alimentado com aquelas coisas boas. Agora, sim, se eu deixar minha mente muito vaga sem treino, aí ela vai ficando vazia e eu vou me perdendo no espaço e eu não consigo entender a minha produtividade, eu não consigo entender minha evolução. Então, você tem que ter esse comprometimento de evolução com você. Fechou? Meus leões, meus leôs, gratidão, universo, gratidão a Deus por esse dia de hoje. Hoje nós estamos já 124 passos caminhando aí. E o título da nossa lição de hoje, que eu me lembre que eu sou um com Deus. Obrigado, meu Deus, gratidão, universo, por esse eterno agora, que é esse momento presente. Nós pedimos a sua luz, a luz do Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor, para que nós possamos ter um aprendizado aqui, para que nós possamos ter os nossos corações abertos, receber essa mensagem, não só receber, mas praticar ela, colocar no nosso dia a dia, que a gente possa cada dia melhorar esse 0,5%, 1% e tá entregue, né? Receber as dádivas de Deus, entender que o dar e receber são só, entender que nós somos filhos de Deus, que nossa mente é uma só. Dá essa luz para nós, Pai, dá essa sabedoria, né? Ela já tá aí disponível, mas que o Senhor possa nos ensinar a acessar todas essas sabedorias, essa riqueza, esses momentos maravilhosos que o Senhor tem aqui para que nós possamos tirar as melhores experiências desse plano que a gente está vivendo e os aprendizados também. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lembrei da palavra, estava falando aqui agora na oração, sabedoria, tá? Então não a palavra não era inteligência, era sabedoria. Então você ter, né, adquirir conhecimento para você entender a sua sabedoria. Então, às vezes, a sabedoria ela é uma questão que você desenvolve ela com o tempo, com a expertise e o aprendizado. Então, uma pessoa sábia, ela consegue se conectar em várias pontes, né? Ter vários ângulos de vistas diferentes e ela não fica limitada a uma coisa técnica, a uma ideia só. Então, às vezes, eu sou engenheiro, eu sou advogado, por exemplo, eu sou técnico de informática, então quer dizer que eu não posso mergulhar, ser bom em espiritualidade igual eu tô treinando aqui. Eu tô treinando para isso, eu tô estudando para isso. Eu quero ficar muito bom nisso aqui, porque eu quero conhecer minha mente, eu quero poder me tornar um treinador de mentes, né? Um treinador espiritual, entregar essa luz, entregar essa paz. Então a ideia é que você possa, né, adquirir sabedoria. A sabedoria, ela é diferente, né, de conhecimento, de inteligência, porque a sabedoria, ela tá... Eu acredito que ela tá um passo acima, tá? Desses dois pontos aqui, porque eu sei, mas não quer dizer que às vezes eu não sei dar aplicação para isso. E um grande exemplo era o Leonardo da Vinci, né? Que ele era um cara bom em tudo, inclusive... e como inventor, né? Quantas coisas que esse cara não inventou. E como que ele brisava nisso, o próprio Einstein, né? Como que ele imaginava as teorias lá do arco do onça sem ter equipamento. E
hoje comprovados isso, né? Então mostra o nível de consciência que esses caras tinham e como que eles estavam conectados com algo maior. Para ter essas ideias, você não consegue ter de fora para dentro, você tem que ter de dentro para fora. Isso é incrível quanto você tem uma compreensão límpida, cristalina disso. Vamos lá, nossa lição de hoje. Nossa lição de hoje, que eu me lembre de que sou um com Deus. Hoje damos graças mais uma vez pela nossa identidade em Deus. A nossa casa está em segurança, a proteção nos é garantida em tudo o que fazemos. O poder e a força estão ao nosso alcance em todos os empreendimentos, em todos os nossos empreendimentos. Não podemos falhar em nada. Tudo que tocamos se reveste de uma luz brilhante que abençoa e cura. Em unidade com Deus e com o universo, continuamos o nosso caminho regozijando-nos. É a palavra que é difícil, eu vou ter que fazer um trava-língua para desbloquear isso aqui. Com o pensamento de que o próprio Deus vai conosco a toda parte. Deus está comigo o tempo todo, em toda parte, todo lugar. Então, compreende? Onde que eu toco, tem essa luz, tem essa paz, tem essa cura. Eu não fico nessa dor, porque eu não carrego isso. Eu sou um mensageiro de Deus aqui para esse mundo, para esse universo, para esse mundo de dor, de mágoa, de sofrimento. Eu sou a luz para cá, você é a luz, porque você compreende isso agora. Antes nós não compreendíamos. Estamos trabalhando nesta compreensão. Ah, Flávio, mas é fácil praticar isso, é fácil exercitar. Não, não é fácil. Tá? É desafiador. Você tem que se colocar à disposição, você tem que estar entregue, você tem que estar no momento presente. Compreende? A força da presença. Senão você vai ficar aí lamentando, não adianta. Eu sempre falo, ó, às vezes a gente estuda isso aqui, tem conhecimentos que, por exemplo, eu passei por isso muito na pandemia, eu estava estudando muita coisa, principalmente na área de empreendedorismo. Aí eu entrei numa coisa que se chama análises parálises, porque eu estudava, eu tinha aquele monte de conhecimento, tinha aquela inteligência toda, mas eu ficava paralisado, porque eu tinha muita coisa e não sabia como executar. Onde que eu falei agora há pouco de que? De sabedoria. Sabedoria é como você utilizar esses poucos recursos ou muitos que você tem da inteligência, do conhecimento e transformar isso de uma forma sábia em um ambiente de entrega, de luz, de energia, de intensidade, sabe? De entregar o seu melhor para esse mundo. Se entregar o melhor para o universo. E a gente viu ontem, Deus, essas dádivas que você dá a Deus, Deus em agradecimento te devolve 100 mil vezes mais, 100 mil vezes mais, né? Ele fala aqui, ó, que ele recebe com amorosa gratidão as tuas dádivas e te devolve 1000 vezes, 100 mil vezes maiores do que as que foram dadas. Então Deus vai te entregar isso, tá? Então você compreende isso, onde você vai, você não é você, tá? Você é um instrumento, uma ferramenta na mão de Deus. Como que eu faço isso, Flávio? Se entrega. Ah, como que eu sinto? Como que eu sei qual que é esse momento? A entrega é simples, tá? Não tenta racionalizar determinadas coisas, simplesmente vai lá e faz, se entrega, faz o que o seu coração sente, né? Essa energia, sente essa entrega. Sem querer esperar nada em troca. O dar e receber é uma coisa só. Quando você faz isso com plenitude, com sabedoria, por isso que a gente está treinando aqui para a gente entender isso, a coisa flui de fato. Como são santas as nossas mentes? Como são santas as nossas mentes? E tudo que vemos reflete essa entidade dentro da mente que está em unidade com Deus e consigo mesma. Como os erros desaparecem com facilidade e a morte dá lugar à vida que dura para sempre. A vida é eterna, tá? A vida do nosso ser, da nossa alma é eterna. As marcas brilhantes dos nossos passos indicam o caminho para a verdade, pois Deus é o nosso companheiro enquanto caminhamos pelo mundo ainda um pouco mais. E aqueles que vêm para nos seguir o reconhecerão o caminho, pois a luz que carregamos fica atrás de nós, embora também permaneça conosco à medida que caminhamos. Deus, Jesus Cristo não veio e falou, nos momentos difíceis, vem comigo que eu tô sendo a luz aqui, eu tô segurando a tocha, você tá entrando na caverna escura e ele tá sendo ali a luz. Então você tá sendo guiado por aquela luz. E quando a gente está conectado com Deus, a gente tem que trazer essa analogia, isso para nós também. A gente é a luz, a gente é essa tocha que tá clareando o caminho daqueles que ainda estão na escuridão, daqueles que ainda estão no medo. Sabe quando você tá na presença de uma pessoa que tem energia, aquela luz, você fala...
Caraca, que energia que essa pessoa tem, que luz. Você chega a pessoa iluminada, onde que ela chega o ambiente parece que se transforma. É isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser essa luz em meio a essa escuridão que as pessoas, a maioria, vivem, né? Tirar os nossos irmãos dessa escuridão. Como? Sendo luz, sendo entregue, né? Tendo a certeza que Deus está vindo com a gente nesse caminho. Então tá tudo ficando mais fácil, mais leve, mais pleno. Tem a compreensão disso, né? Se a gente for falar disso de forma mais profunda, a gente pode pegar apenas um ponto, gente, aprofundar, que a gente ficaria aqui o dia todo desenhando essa situação. A gente vai ter momentos que a gente vai ter oportunidade de desenhar alguns assuntos com mais clareza, né? Numa única temática. Você vai pegar simplesmente ali e vai desenhar ela na profundidade. O que recebemos é a nossa dádiva eterna para aqueles que nos seguem, para aqueles que foram antes de nós ou que ficaram algum tempo conosco. E Deus que nos ama a todos com amor igual, aquele no qual fomos criados, sorri para nós e nos oferece a felicidade que demos. Então, olha, se eu dou, eu recebo. Se eu dou felicidade, se eu dou paz, se eu dou amor, eu recebo. Tanto para aqueles que vieram antes de nós, os que estão conosco nesse período, os que vão vir depois. Então a gente está na plenitude com Deus. Hoje não duvidaremos do seu amor por nós, nem questionaremos a sua proteção e seu cuidado. Nenhuma ansiedade sem significado pode vir para interferir na nossa fé e na nossa consciência da sua presença. Somos um com ele hoje, em reconhecimento e em lembrança. Nós o sentimos em nossos corações, nossas mentes contêm os seus pensamentos, nossos olhos contemplam a sua beleza. Em tudo que olhamos, hoje vemos apenas o que é amoroso e amável. É uma questão, né, que eu até trouxe aqui. Eu acho que uma das nossas grandes missões, eu sempre falo no pacotão da salvação. O pacotão da salvação, ele se resume basicamente, eu acredito que o que mais se encaixaria em tudo é o amor. Porque quando eu tenho como objetivo o amor ele não tem culpa, não tem dor, não tem medo. Às vezes, sabe quando você tá apaixonado, você conheceu uma pessoa, você se entregou assim, você abriu seu coração, você faz de tudo para aquela pessoa, você é capaz de abrir mão até de você mesmo, né, para se dedicar àquela pessoa. Às vezes, quanto o amor por Deus, quando você consegue ter essa entrega para Deus, pro seu Criador, e entrega esse amor, ele incute, né, todas essas outras questões, que é a salvação, que é o perdão, que é a liberação do meu ser, é o desbloqueio dos meus medos. Mas isso é um processo que tem que ser treinado, né? Esse amor, ter essa compreensão. Ó, não duvidaremos do seu amor por nós, nem questionaremos a sua proteção, o seu cuidado, o cuidado e o amor que Deus tem por nós. Se Ele tem por nós, eu tenho que ter pelos meus irmãos, pelos próximos a mim. Se eles vão mudar ou não, aí é uma questão que eu já fico preocupado se eles vão mudar ou não. Não tá no meu controle, tá? Essa entrega eu tô fazendo de coração, sem esperar nada em troca. Então o universo vem 1000, 100.000 vezes mais, vai voltando para mim. E a grandeza de você compreender isso, gente, é que você é muito libertador para você, principalmente. Então quando você consegue olhar isso com sensibilidade, ter essa presença, né? Ó, ele fala aqui também, ó. Nenhuma ansiedade sem significado pode vir para interferir na nossa fé e na nossa consciência da sua presença, da presença de Deus. Ele fala aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes tá, mesmo treinando, mesmo me policiando, hoje eu tenho uma consciência, posso considerar assim uma consciência, eu tô começando, tá, a ter um rastro da minha consciência para entender os meus pensamentos. Só que acontece, às vezes tem algumas preocupações, principalmente coisa aqui da loja, né, do negócio que a gente que é empreendedor, a cabeça fica o tempo todo, nossa, tem que resolver isso, aquilo, tal. Eu melhorei demais isso, mas tem dia que eu acordo com certas coisas na cabeça, eu falo, não é possível, como que eu me libero disso, Espírito Santo de Deus? Me ajuda, o Senhor é meu professor, me guia e me orienta, né? Por mais que a gente tenha esse estado de entrega, não é uma coisa que uma crença que eu vou quebrar da noite pro dia. São anos assim, né? Desde dos meus 15, eu tô com 37, então 22 anos já
nesse ritmo, né? Então, praticamente, eu considero que eu comecei o curso em Milagres 4 meses, a gente tá entrando no 5º mês hoje. Pô, se eu achar que em 5 meses eu vou resolver um problema crenças de 22 anos, tô equivocadíssimo, né? Então, aquilo que eu falei, as dádivas vão acumulando. Então, calma que eu chego lá. Então, às vezes é isso. Esses pensamentos que me preocupam, cara, quando eu entrego pra Deus, Deus encarrega o universo de trazer a solução, multiplicar isso pra mim. E eu tenho percebido isso, ó. Eu falo pra vocês, depois que eu e o meu irmão Tarley, a gente alinha algumas coisas, parece que o negócio tá assim, ó, tá fluindo. Claro que não fluiu da noite pro dia, mas tá numa velocidade que talvez a gente nunca tinha visto antes, porque a gente tá conseguindo racionalizar coisas de forma muito mais rápida, muito mais efetiva, muito mais aguçada, né? Muito mais sábias. Essa é a palavra, muito mais sábias, porque a gente tá começando a ter essa compreensão da consciência e filtrar esses pensamentos. O meu filtro tá aqui, ó, os meus pensamentos estão sendo depositados e filtrados. Eu tô olhando aqui, ó, isso aqui é bom, vem pra cá, isso aqui não é, pra lá. Até quem gosta, né, de filmes aí, tem o do filme do Harry Potter, que tem lá o Dumbledore, ele pega a varinha dele, tira o pensamento e joga lá no caldeirãozinho pra ele assistir. Então, mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Pega seu pensamento, seu sonho que você teve, porque o sonho é individual de cada um, né? Os pensamentos. Então, o sonho é um sinal do subconsciente pra gente interpretar alguma coisa. Então, a gente tem que interpretar esse sonho, tá? Mas a interpretação, de acordo com a minha cultura, com o meu ambiente, do que tá acontecendo pra mim, ele vai ser interpretado de várias formas. Tem até uma história na Bíblia, né, do José do Egito, que ele foi vendido, né, pelos irmãos, aí ele se tornou escravo e foi preso uma época, só que lá na cadeia lá, ele ficava interpretando o sonho dos caras, né, dos presos e tal, contava, e ele trazia aquilo com uma individualidade para as pessoas. E aquilo chamou a atenção do faraó, porque o faraó tinha os conselheiros dele lá e tal, e ninguém conseguia dar uma resposta satisfatória. E ele sonhou com 7 vacas magras, comendo 7 vacas gordas. Então aí ele pegou e chamou lá José do Egito e foi lá e perguntou para ele o que era. O sonho ele interpretou, não, isso aqui é porque vai ter 7 anos de prosperidade e tal, e desenrolou a história, deu uma resposta satisfatória, no entanto que ele saiu da prisão, né, e se tornou o que tornou José do Egito. Então, entende que às vezes a gente tem que olhar esses sinais para saber interpretar os nossos sonhos, os nossos pensamentos, como isso, através da nossa consciência, adquirindo um nível de sabedoria para que a gente possa fazer isso com muito amor, com muita entrega para Deus. Então a gente olhar esses sinais, né? As pequenas coisas, às vezes você tem sinais todo dia das bênçãos, das graças de Deus na sua vida, só que você não consegue olhar, porque você está ainda com a visão obscurecida. Dai graças em tudo. Acordei, pô, um passarinho cantando, um bom dia amoroso que a pessoa te dá. Às vezes eu tô aqui na rua aqui, tinha dias que eu não percebia isso, tá? Já aconteceu várias vezes, a pessoa passava ali pra mim. Às vezes é aquela galera que já é desse feitio dela mesmo, né? Às vezes a galera da igreja olhava assim, bom dia, Jesus te ama, viu? Que Deus te abençoe seu dia. Aí eu parava lá, a câmera deu uma travada aqui, eu voltei aqui já. Aí eu parava e falava, caraca, é mesmo, ó, e às vezes Deus te manda esses sinais o tempo todo, né? Eu sempre dou esses exemplos, pô, eu saí, eu vi uma pessoa me ajudou, me deu uma palavra, um bom dia, uma boa noite, uma bênção, né? Então a gente vai distribuindo, vai sendo essa luz e ao mesmo tempo o universo nos dá de volta, porque dar e receber é uma coisa só. Então, compreensão, né, nesse amor, nessa sabedoria, para que nós possamos ter esse entendimento e poder nos libertar de forma mais intensa ainda. Vemos isso nas aparências da dor, e a dor dá lugar à paz. Vemos isso nos frenéticos, nos tristes e nos aflitos, nos solitários e nos medrosos, que são restaurados a tranquilidade e a paz da mente na qual foram criados. Então, se você é medroso, se você é cagão, se você é muito agitado, se você é muito aflito, muito solitário, então a paz da mente na qual foram criados volta, né? São restaurados essa paz, porque Deus te criou em paz. Às vezes você é muito ansioso, né? Tem gente que é ansiosa, falou alguma coisa, chega quase morre. É o que vemos nos moribundos e nos mortos também, restaurando-os à vida. Vemos tudo isso porque o vimos primeiro dentro de nós mesmos. Então, quando eu vejo a paz dentro de nós mesmos, eu consigo ver a paz dentro do outro.
Lembra que nós fizemos um exercício aqui do perdão, do primeiro, quando a gente voltou, né, que foi na lição 121. O perdão oferece tudo que eu quero, né? Foi na 122, eu acho. E falar, vê uma luz, imagina aquele inimigo seu, certo? Imagina aquela pessoa que você não gosta dela de jeito nenhum e vê um pontinho de luz dela e vê uma pessoa que você ama muito, que você gosta, e vê ela iluminada, só que você distribui aquela luz naquela pessoa que você não gosta. Esse é o perdão, é o poder do perdão, de você se libertar, que você se liberta automático. Então, vemos tudo isso porque ouvimos primeiro dentro de nós mesmos. Então, tem que ver essa luz em mim para mim poder ver essa luz no próximo. Senão eu vou ficar vendo mágoa, dor, sofrimento. Eu só vou ficar vendo coisas que não fazem sentido nenhum para mim. Nenhum milagre jamais pode ser negado àqueles que sabem que são com Deus. Nenhum dos seus pensamentos deixa de ter o poder de curar todas as formas de sofrimento em qualquer pessoa nos tempos que já passaram e nos tempos que ainda estão por vir, com a mesma felicidade com que curam aqueles que atualmente caminham ao seu lado. Os seus pensamentos são intemporais e estão à parte da distância e à parte do tempo. Olha que legal, isso aqui tem até um estudo, tá? Tem um centro de pesquisa hoje. É uma ciência, né, que se estuda de cura à distância. Tem grupos que esses pensamentos, né, com esse tipo de mentalidade que mandam esse tipo de energia, e tem pessoas que são curadas de coisas graves, viu? Graves, não são coisas simples, não. À distância, sem tratamento, sem remédio, sem nada. Ah, Flávio, mas isso é loucura, isso é mentira. Não, isso são milagres. Milagres, eles são atemporais, intemporais, beleza? Estão à parte da distância e à parte do tempo. Eles eles não seguem esse tempo da Terra que nós seguimos aqui. Eles são intemporais, beleza? Eles são qualquer momento. Os seus pensamentos são intemporais, estão à parte e a distância e a parte do tempo. Não tem distância, não tem tempo. Intemporalidade antes, depois. Milagre é milagre, meu amigo. Não tenta explicar, não, que você vai caçar chifre em cabeça de égua. Não adianta, tá? Não é unicórnio, então você tem que ter essa compreensão, essa sabedoria. Como? Sabedoria, conectado com Deus. Nós nos unimos nessa consciência ao dizermos que somos um só com Deus, pois nessas palavras também estamos dizendo que estamos salvos e curados e como consequência podemos salvar e curar. Aceitamos e agora queremos dar. A razão disso é querermos conservar as dádivas que nosso Pai nos deu. Hoje queremos vivenciar a nós mesmos em unidade com Ele para que o mundo possa compartilhar o nosso reconhecimento da realidade. Em nossa experiência, o mundo é libertado ao negarmos a nossa separação do nosso Pai, pois o mundo é curado junto conosco. Como a gente viu da expiação, né? A gente acha que a gente é separado, né? A gente se perdoa por achar que foi separado de Deus em algum momento. Então a gente reconhece essas dádivas de Deus, essa graça, e a gente entende que isso aqui que está dentro de mim é a realidade. Quando eu fecho meus olhos, me conecto com Deus, em essência, em paz, eu sinto o toque dessa energia criadora em mim. Não isso aqui que está de fora. Ó. Isso aqui que está no mundo aqui, esquece. Isso aqui é ilusão. A realidade está aqui dentro de você. A realidade está aí dentro de você. Fecha seus olhos e dedica. Né? Porque você fica muito ansioso, eu sei que você fica aí. Às vezes você tem você aí, tem alguém aí nesse meio entre nós. Eu sou assim também, tô falando por mim, tá? Às vezes eu fecho o olho aqui e dá 2 minutos e falo, nossa, já foi 10? Eu tô trabalhando para me libertar disso. Às vezes hoje eu consigo ficar mais tempo, mas é uma dificuldade, é um desafio, é uma briga. A minha mente o meu ego fica tentando me sabotar o tempo todo para manter essa separação. Mas quando você entende, você cura, você é curado e você tem esse poder de curar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então você só vai aumentando essa intensidade, esse nível das dádivas que você vai absorvendo ao longo do tempo. É poderoso, meus leões, a gente entender isso. Às vezes a gente acha que a gente não tem esse poder, mas quando você entende o poder que isso tem, uma simples palavra sua, às vezes você pode considerar muito simples, mas para uma pessoa pode ser transformadora. Às vezes você pode mudar a vida de alguém com uma frasezinha. Não você, beleza? A pessoa está disposta a mudar, mas você está sendo usado como um canal de bênçãos na vida dela, porque você é essa luz, porque você é um só com Deus. Então quem está transformando é Deus, mas através da sua vida, do seu corpo físico. Ele está te usando como ferramenta.
Por quê? Porque você se entregou. Porque você acredita nisso. Você não duvida disso em momento nenhum. Que a paz esteja contigo hoje. Assegura a tua paz praticando a consciência de que és um com o teu Criador, assim como ele é um contigo. Em algum momento hoje, quando te parecer melhor, dedica meia hora ao pensamento de que és um com Deus. Essa é a nossa primeira tentativa de empreender um período prolongado de prática, para a qual não damos regras nem palavras especiais para guiar a tua meditação. Confiaremos que hoje a voz de Deus falará assim como ele achar melhor. Certos de que ele não falhará, permanece com ele durante essa meia hora, ele fará o resto. Olha o momento aí, meia hora, hein, bacana. Meia hora, meu leão e minha leoa, de você fechar seu olho aí, de conversar com Deus. E agora, José? E agora, Maria? É a hora de você se colocar à prova. Sem guia entrega, né? Sabe aquele momento que você tira pra pensar em você? Pra refletir? Mas não pensa... Esse momento é o momento de você parar de você buscar essa conexão com Deus aí. Sabe quando você vai lá conectar a rede Wi-Fi? Tem vários sinais lá. Esquece o sinal dos problemas... Da família, dos filhos. É um momento seu pra você conectar só com o Wi-Fi lá, o primeiro da lista, que o sinal tá mais forte. Deus. Conecta lá no pé do homem mesmo. Vai lá, coloca lá que o passe é livre, não tem nem senha. Mas acessa porque ele vai vir, você vai receber o sinal. Então, sente essa presença, né? Que Deus fará o resto aí, como ele vai conversar com você, como ele vai te guiar. O resto é besteira. Põe no seu timer aí, tira essa ansiedade de sua mente. Se vir algum pensamento, né? Você já sabe, a gente já fez exercícios sobre isso. Vai trabalhando, concentra na sua respiração. Se papo é uma musiquinha, um barulhinho aí mais leve, uma musiquinha de meditação. Tira essa meia horinha pra você, né? Começa a praticar aí, você vai ver o tanto que você vai ter sua vida transformada quando você olhar isso com carinho, com atenção. O teu benefício não será menor se acreditares que nada acontece. Podes não estar pronto para aceitar o que ganhastes no dia de hoje. Entretanto, em algum momento, em algum lugar, isso virá a ti e não deixarás de reconhecê-lo, quanto despontar com certeza na tua mente. Essa meia hora será emoldurada em ouro e cada minuto será como um diamante cravado em volta do espelho que este exercício te oferecerá. E neles verás a face de Cristo refletindo na sua. A face de Cristo refletindo, olha o poder disso, hein? Se a gente não quer estar de frente com Cristo hoje, se você tivesse a oportunidade de estar de frente com Cristo hoje, com Jesus, o que você falaria? O que você faria? Você ia se colocar como um pecador, se Deus está te falando que você não é um pecador? Você vai ficar acreditando no mundo ou você vai acreditar em Deus? Você vai se libertar. Olha a chave aí que você tem que virar. Ah, mas eu faço coisa errada, Flávio. Todos nós, a gente tem os nossos problemas, só que a gente é bom em esconder eles, né? A gente não fica mostrando, mas todo mundo tem. Mas você vai ficar sofrendo nisso? Nos seus problemas, nas suas dores, nos seus medos? Você já tá vendo como libertar, então esse é o caminho. Então, você vai ver esses diamantes, né, sendo cravados, essa moldura de ouro nesse momento, que estar na presença de Deus. É porque é muito rico, né? O que a gente considera como riqueza, como materialidade, e mais precioso, os diamantes, o ouro. Porque é muito raro, e esse momento com Deus é um momento que a gente tem que ser grato, refletindo Cristo na nossa frente, beleza? Ó, e nele verás a face de Cristo refletindo a tua, porque nós somos filhos de Deus também. Olha o poder disso, hein? Olha o poder disso. Talvez hoje, talvez amanhã, verás a tua própria transfiguração no vidro que essa santa meia hora te oferecerá, para que contemples a ti mesmo. Quando estiveres pronto, o acharás lá dentro da tua mente, esperando para ser achado. Então, lembrarás o pensamento ao qual deste essa meia hora e estarás ciente com gratidão de que nunca o tempo foi melhor aproveitado. Talvez hoje, talvez amanhã, olharás para esse vidro e entenderás que a sua luz, que a luz sem pecado que vês, pertence a ti, que a beleza que contemplas é a tua própria. Com essa meia hora, como uma dádiva tua para Deus, na certeza de que
O que ele devolverá será um senso de amor que não podes entender, uma alegria por demais profunda para a tua compreensão, uma vista por demais santa para que os olhos do corpo vejam. Entretanto, podes ter certeza de que algum dia, talvez hoje, talvez amanhã, tu entenderás, compreenderás e verás. Adiciona outras joias à moldura dourada que enquadra o espelho que te é oferecido hoje, repetindo a ti mesmo a cada hora, que eu me lembre que eu sou um só com Deus, em unidade com todos os meus irmãos e com o meu ser, na santidade e na paz que duram para sempre. Repetindo, que eu me lembre de que eu sou um só com Deus, em unidade com todos os meus irmãos e com o meu ser, na santidade e na paz que duram para sempre. Fim da leitura do livro de exercícios. Então, o poder dessa compreensão passa, né, com todas as barreiras, quando eu tenho um claro entendimento disso. Então, para vocês verem, eu paro de tentar racionalizar essas mudanças. A gente viu essa intemporalidade. Não tem essa questão do tempo, né? Eles são intemporais e estão em distância à parte do tempo. Então, quando eu consigo absorver esse nível de energia, né, eu paro para olhar sobre esse espelho que sou eu mesmo e refletir, eu vejo a face de Cristo refletida sobre mim. Então, eu vou estar de frente com esse poder imenso, né, que é ilimitado. Se Deus me falou que eu sou um só com Ele, por que eu não vou acreditar nessa promessa? Por que eu vou me tornar? Por que eu vou achar que eu sou inferior, que eu sou menor? Eu não posso, eu não sou capaz. Sabe, mesmo que você queira compreender isso na nossa pequenez, mesmo que a gente compreenda isso, a gente tenta negar isso. Eu falo pra vocês por mim, eu tento, às vezes, eu falo, será que eu sou digno de fato de receber toda essa dádiva de Deus, todo esse poder, todas essas bênçãos? Eu não me vejo merecedor. E às vezes o universo não manda porque você não consegue se enxergar merecedor de tudo isso. E você fica se limitando, você fica preocupado com as coisas do mundo ainda, com as ilusões. É um processo de libertação, hein? Eu quero virar essa chave e eu falo pra vocês, eu tô mergulhado assim, ó. Eu tô abrindo cada vez mais espaço, eu tô abrindo cada vez mais tempo no flow para ganhar essa mentalidade. Eu falo pra vocês, se eu pudesse tirar um ano para mergulhar dentro de um curso em milagres, mergulhar dentro de cartas de Cristo e dentro de outras leituras relacionadas a mindset, nossa, vou falar pra vocês, se eu tivesse a oportunidade de fazer isso dedicado, faria tranquilo, tiraria um ano assim sabático para viajar mergulhar nessa essência de estar conectado com Deus em profundidade. Eu já tive, né, a gente já tira esses momentos assim de forma mais esporádica, mas eu tenho tirado muito mais tempo. Então eu quero separar, às vezes eu quero tirar 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia. O meu objetivo é tirar pelo menos umas 2 horas. Às vezes eu venho cá e me dedico. Então, por exemplo, eu gasto, todo dia eu tiro mais ou menos 1 hora para trabalhar nisso. Fora as minhas leituras, né? Às vezes eu tiro meia hora, 40 minutos. Tem dia que eu consigo tirar mais, 1 hora, 2 horas. Tem dia que eu entro na essência da leitura, então eu pego e vou viajando. Principalmente, né, nessas leituras assim que são relacionadas à espiritualidade que eu tô me desenvolvendo. Isso cada um, né, vai enxergando o seu tempo e vai fazendo essas mudanças de acordo com as suas necessidades. Certo, meus leões e minhas leoas? Gratidão por esse dia de hoje, pelo nosso eterno presente, por essa lição. Quero agradecer também a sua presença de estar aqui conosco hoje, né, comigo e com a Luciana na leitura do livro texto. Então, que você possa ter um dia abençoado e maravilhoso. Eu quero fazer mais uma vez o seu convite, se você gostou desse conteúdo, já mete o dedão no like aí, que fortalece o trabalho. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Mais uma vez, aquela oportunidade, né, antes da gente finalizar, manda para aquele amigo seu que gosta desse conteúdo de espiritualidade. Se fez mais sentido ainda, conta para nós, né, se você realmente está conseguindo sentir essa conexão com Deus. Pô, Flávio, eu tô sentindo sim, eu tô conseguindo tirar esses momentos, eu tô me libertando. Isso é muito legal a gente ver essa luz, né, esse processo de evolução em cada um de nós. E eu fico muito grato, muito feliz mesmo. Eu tô aqui entregando, sim, o meu melhor para vocês. É o melhor que eu posso dar agora, mas eu tenho certeza que eu estou trabalhando isso para que, de forma mais sábia, eu consiga transmitir ainda mais essa luz, essa energia para vocês. Principalmente porque é a primeira vez, né, meu primeiro estudo em curso em milagres, eu tenho certeza que eu vou chegar no final das lições e vou repetir novamente. E vou trazer outras leituras complementares aqui para vocês, né, que eu já falei, a gente já meio que começou a dar o start nisso.
Então a gente está organizando alguns equipamentos, algumas ferramentas para a gente também poder estar melhorando, né? Melhorando a questão do áudio, das gravações. Inclusive já estou organizando com o Luciano, né? Porque às vezes o áudio fica lá, eu dou uma trabalhada aqui, mas a gente quer fazer um áudio muito mais gostoso para vocês poderem ouvir aí a qualidade, que isso também é muito importante, para chegar uma mensagem bem límpida, transparente e clara, né? É assim que tem que ser nas nossas vidas. Fechou, meus leões, meus leoas? Gratidão até a todos vocês. Diazão top aí pra nós. Tamo junto. Até depois do fim.